boa noite, secretário. Muito obrigado pela participação. Uma honra Boa tê-lo aqui noite, com a Júnior. gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fred. Tudo bom? Ô, Muito, Júnior, muito bom poder participar desse papo com que vocês bom, aí. que maravilha. Muito Edno, grande. antes da gente entrar na aquela parte mais burocrática de entrevista jornalística, perguntas aí sobre a nossa querida ilha de Itamaracá, eu queria saber aproveitar que tem dois tricolores aqui na live, sabe? E aproveitar e perguntar para vocês, aí Júnior vai entrar na condição hoje de entrevistado, sabe, de perguntar para vocês o que foi que aconteceu com o Santinha, rapaz, o que foi que aconteceu com o mais querido, vai acontecer daqui para frente, hein, Edno, Júnior? É Eu acho que a questão do mesmo. Santa Cruz a questão é política também, né? Edno? É difícil, é difícil. Mas ia acabar caindo nesse assunto, né, Júnior? A gente tem essa ligação aí com o Santa Cruz também. Tem um monte de gente que vai entrar aí assistindo também, que é do lado do Santa, nos conhece também do Santa Cruz. E a gente ia acabar caindo de uma forma ou de outra nesse assunto. É um assunto político, um assunto de má administração, mas eu acredito que a grandeza do Santa Cruz, eu comparo muito o Santa com a ilha também, mas na frente a gente pode até fazer essa comparação, que são dois gigantes aí que estão meio que adormecidos, e a gente está lá na ilha tentando fazer ela voltar aí aos tempos, né, da década de 70, 80, que foi os anos auge da Ilha de Itamaracá. E eu espero que E também foi o os Santinha anos volte 9 em breve, também, né? e Do foi Santa. É, os anos do Santa Cruz também, né? Interessante, eu verdade. vou querer entender um pouquinho dessa relação. Mas antes, secretário, queria que você falasse um pouco da sua trajetória política. Como foi que você chegou até lá ao alto escalão da Prefeitura de Itamaracá? Então, Júnior, eu milito desde jovem, né? Sempre fiz movimento estudantil, participei da Juventude de Cadoca. Confesso que naquela época a gente ia mais pela brincadeira, pela a vontade de estar participando daquelas baladas e tal, que a Juventude de Cadoca era muito badalada. Mas como a gente já tinha esse laço com a política, a gente vai ficando, vai se peneirando, né? Vai passando em alguns funis e afunilando a coisa para poder seguir nesse caminho da política. E depois lá da Juventude de Cadoca, eu fui chamado por Silvio Costa Filho para participar do grupo Costa, né? Que hoje é um dos grupos políticos mais fortes do Estado. A gente tem a liderança de Silvio Costa, pai, que é suplente senador de Tereza Leitão, e a gente tem também Silvio Costa Filho, que é um exemplo, eu acho que para todo jovem que quer estar na política, né, um líder nato, é um cara que aglutina, é um cara que ensina, trabalhador, para ele não tem horário, e eu acho que, para mim, ter participado desse grupo é o que realmente me fez seguir tantos anos, né, que eu estou na política. Hoje eu já tenho mais de 16 anos na vida pública. Sempre trabalhei com ele na Assembleia Legislativa, fui assessor dele lá, quando deputado estadual. Quando ele foi para deputado federal, a gente assumiu uma missão junto a ele no partido, no Republicanos, em 2016, quando ele assumiu o partido, a gente assumiu também essa missão com ele. Depois a gente continuava assessorando a parte dele como deputado aqui no estado, né? E aí eu assumi uma diretoria de projetos especiais lá em Abreu e Lima, a gestão passada do pastor Marcos. E há 3 anos, praticamente, né, 2 anos e 7 meses, a gente recebeu o convite do prefeito Paulo Batista, e numa conversa lá com o Silvio, perguntou se aceitava a missão, e eu, graças a Deus, aceitei, e a gente está lá tentando fazer um trabalho na Ilha de Itamaracá. Uhum. Ô, Edno, você passou pelo turismo também, se eu não me engano, né? Isso, os meus 2 primeiros anos lá na ilha foram como secretário de turismo, e a partir de 2023 eu estou lá como secretário de governo. Pois é, Júnior, quando ele me falou que a gente ia entrevistar você, veio muita memória quando eu cheguei aqui em Pernambuco, na década de 90, no início dos anos 90, e você estava falando aí do auge, né, de Itamaracá, da ilha, e quando eu cheguei aqui na década de 90, no iníciozinho, em 1990,
Itamaracá, ali o litoral norte, na verdade, bombava muito, né? Era o Hotel Quatro Rodas em Olinda, eram grandes artistas, vinham Xuxa, presença de Trapalhões, o pessoal ali no Amoaras, em Maria Farinha estava no auge também. E Itamaracá, inegavelmente, também, né, não era só casa de veraneio, tinha muita gente que morava, mas carnaval sempre se falava na programação em Itamaracá. Itamaracá era um dos principais pontos turísticos de Pernambuco. E de lá para cá, o que eu tenho observado e o que eu observei é um crescimento muito grande aí de investimento imobiliário no litoral sul, né? Então o foco passou a ser Porto de Galinhas, Tamandaré, Carneiros. Claro que Serrambi já tinha, né, um outro olhar, mas ganhou essas outras praias um protagonismo muito grande nos últimos anos. Como é que faz para que Itamaracá, o que a prefeitura tem feito para que Itamaracá volte a ser um dos principais polos turísticos de Pernambuco e ganhe de novo aquela projeção que virou alvo de música, né? Que a gente tem orgulho de falar dali de Itamaracá, da música de Reginaldo Rossi. Como é que a gente faz isso Lulu daí Santos e tantos outros artistas Pois é. nacionais que cantam a ilha, né? O que é que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente percebeu esse movimento, né, que aconteceu entre 90 e os anos 2000, que levou esse turismo, né? Esse turismo rico para o lado sul do nosso estado, né? E eram grandes empreendimentos, inegavelmente isso ajudou muito lá. O próprio trade turístico de lá, né? O setor privado se uniu de uma forma a ver outros exemplos pelo Brasil, até fora do país, né? Para poder fazer com que aquilo tivesse aquele boom. E, claro que juntando o setor privado com o setor público, você não tinha como errar aquela receita ali, que é a receita do litoral sul de Pernambuco, né? Mas, assim, se a gente for olhar com um olhar estratégico e um olhar clínico, eu acho que o litoral norte de Pernambuco reúne todas as condições, né, para ser esse grande polo que a gente acabou de mencionar, que era nos anos 90, né? O que é que acontece com o litoral norte? O litoral norte perdeu um pouco de estrutura, né? Estrutura física mesmo, digo estradas, acesso, né? Você está a 50 quilômetros do Recife, a ilha de Tamaracá, mas você demora quase que 2 horas para chegar por conta do trânsito ali, quando a gente vai cruzar Abreu e Lima, que a gente cruza uma área urbana, a gente cruza Igaraçu, uma outra área urbana, né? Então, o Arco Metropolitano, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos grandes projetos que vai devolver um pouco desse público para o litoral norte. E a própria estrutura física das cidades, né? Com o tempo, a própria política dos municípios ali se acomodando um pouco. E graças a Deus, eu acho que dá uns 8 anos, algumas cidades começaram a acordar, começaram a mexer novamente, e tem pessoas lá que trabalham muito pelo turismo do litoral norte. E não diferente lá, a Ilha de Tamaracá, com a gestão que a gente está participando, a gente tem feito também um trabalho para tentar resgatar essa nostalgia lá da ilha, né? Para você ter uma ideia, quando a gente assumiu, Fred, a gente está falando da Ilha de Tamaracá, é uma cidade que é 100% turística, a gente não pode ter lá uma indústria, ou seja, a cidade tem que viver do turismo, porque lá é uma APA, que é uma área de preservação ambiental, e ao mesmo tempo é uma APP, que é uma área de preservação permanente. Então, lá para você bater um prego, meu amigo, é um negócio de louco. Você tem que ir, pegar licença onde, não sei o quê, vai para CPRH, SPU, é tudo quanto é órgão estadual e federal em cima para você bater um prego. Então, assim, lá não tinha, por exemplo, um CAT, que é um centro de atendimento ao turista. Então, como é que uma cidade que vive do turismo não tem um centro de atendimento para atender o visitante? E foi uma das primeiras ações que a gente fez lá. Nós abrimos 2 CATs lá, um na Vila Velha, que é um dos pontos mais antigos do nosso estado. A Vila Velha é de 1516, para você ter ideia, né? Um dos principais portas de entrada do país, no Brasil colonial.
E a gente abriu um CAT lá e abriu um CAT na entrada da cidade, no Girador, que é ali naquela entrada que você decide se você vai para o Forte ou segue para Pilar, Jaguaribe, que são praias bem conhecidas lá da Ilha de Itamaracá. E aí a gente começou esse trabalho de resgate junto à Impetur, que a gente notava que a gente não aparecia nas feiras, né? Então, a Impetur ia participar de uma feira lá em São Paulo, vendia Porto de Galinhas, vendia Recife, vendia São José da Coroa Grande, e não estava vendendo no litoral norte. E a gente começou a bater um pouquinho na porta da Impetur também, e fomos bem bem recebidos nessa catucada que a gente deu lá. E a Ilha de Itamaracá também passou a ser vendida em algumas feiras, né? A gente teve o ano passado grandes feiras em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Goiás, e a Ilha de Itamaracá estava sendo vendida lá junto com Igaraçu também. Tem uma amiga lá, Ana, que faz um grande trabalho em Igaraçu também, de divulgação, uma cidade histórica. E a junção das cidades ali do litoral norte fizeram esse despertar para que o turismo de lá volte a ter essa injeção de ânimo, né? E é essa injeção que vai levar o turista que gasta, de fato, para as cidades. Eli, deixa eu só dar um recado aqui, informar a todos e a todas que estão assistindo a gente. Primeiro, agradecer, né? E dizer que a íntegra desse bate-papo a gente vai colocar no YouTube, no nosso canal lá no YouTube, www.youtube.com/plenário_virtual. E os principais trechos desse bate-papo a gente vai colocar aqui no Instagram. Então não deixe de seguir a gente também aí no Instagram, o Plenário Virtual, que toda semana a gente está trazendo uma figura da política pernambucana para bater esse papo. Tanto bate-papo político, bate-papo técnico, é sempre importante. Eu só mandar um abraço aqui, secretário, rapidinho, para Felipe Gomes, grande tricolor também que está assistindo a gente, e ele é um grande entusiasta do Litoral Norte. Essa área de Verdade. Itapsuma, de Igaraçu, ele sempre está por lá. Agora, gestão não se faz só, não é, secretário? E, assim, para muitas coisas é preciso de parcerias e do aval mesmo do Poder Legislativo, né? Como é que está sendo esse diálogo, Prefeitura e Câmara de Vereadores lá? Graças a Deus, lá a gente tem um ótimo diálogo com a Câmara de Vereadores. Lá são 11 vereadores, 8 a gente coloca como sendo da base, né? Como se diz no popular. 8 vereadores estão do nosso lado ali, lutando todos os dias para que a gente possa aprovar com urgência as matérias que a gente tem que aprovar para poder trazer um pouquinho de melhoria lá para a ilha. A ilha sofre muito com a questão financeira, né? Então, assim, a gestão ela depende muito também de parceiros, como o próprio Silvio Costa Filho, que é o deputado federal lá da ilha, né, o mais votado lá da ilha, que tem ajudado muito com as emendas dele. A gente depende também daqui da Assembleia Legislativa. O próprio Antônio Moraes tem ajudado também com muita emenda para que a gente possa dar continuidade aos projetos. Mas a Câmara tá bem alinhada lá com a gente. A gente tem, graças a Deus, essa força ao nosso lado.